Olá, bom dia, bom domingo para você que acordou bem cedo para assistir ao Política Cruzada, um espaço reservado para discutir política de um jeito simples que você entenda. E não somente aquela política partidária, mas a política que influencia o seu dia a dia. Por exemplo, como está a saúde para você? Você tem dependido da saúde pública ou você tem um plano de saúde? Como é que está a questão do seu bairro? Como é que está o recolhimento de lixo? Mais do que isso, como é que está o seu emprego? Como é que está a questão financeira da sua casa? Tudo isso passa por política. Quanto mais você gostar de política, a chance de você conseguir corrigir esses problemas é maior, porque você vai saber escolher melhor os seus representantes. E por falar em representantes, Política Cruzada tem hoje o prazer de receber ninguém mais, ninguém menos, porque o histórico dele é muito grande. Eu vou tentar resumir aqui, para você compreender um pouco de quem é o nosso convidado hoje. O próprio nome já diz tudo. Ciro Gomes. Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer muito grande para mim. O prazer é todo nosso. Eu já vou resumir aqui. Ciro é paulista, né? Eu não sabia disso, eu achei que o senhor fosse cearense. Eu sou cearense, na verdade. É de coração, né? Não, eu fui criado lá. Então, eu nasci em Pindamonhangaba, porque minha mãe é paulista, morreu, e com 4 anos eu fui para o Ceará, fui criado em Sobral. E aí, então eu me sinto absolutamente cearense. Cearense, né? Formado em Direito, fiquei sabendo, professor de Direito Constitucional, nunca se discutiu o Direito Constitucional como está se discutindo agora, né? Também atua na área tributário, enfim, gosta da área de economia, professor universitário, escritor e político brasileiro. Esqueci alguma coisa? Não, tá mais do que justo. Então tá bom. Tem um histórico muito grande ligado à política, olha só, já foi ministro da Fazenda, um dos principais momentos do Brasil, que foi a implantação do Plano Real, né? Já foi candidato à presidência da República, já foi governador do Ceará, e já foi deputado federal, já foi ministro da Integração Nacional e agora está caminhando pelo Brasil. Hoje não está ocupando nenhum cargo público. Não, estou trabalhando na CSN. E como é que está essa caminhada? O que leva o senhor a fazer essa caminhada por todo o Brasil? Começou no início do ano. Rick, mais uma vez eu te agradeço o privilégio, eu sei quão importante é falar consigo, eu sei que eu estou falando para milhares de pessoas aqui nesse pedaço importante do Brasil, que é Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. Sei que vocês chegam a entrar, inclusive, em áreas outras do estado de São Paulo. Sim. E eu estou numa militância porque a última vez que eu fui candidato foi 10 anos atrás. Fui o deputado federal mais votado do Brasil, mas comecei a me aborrecer muito com as contradições da minha turma no governo. A minha turma é uma turma mais do lado esquerdo, do mais progressista e tal. E essas alianças do PT com o PMDB, não o PMDB, mas o lado quadrilha do PMDB, eu fui me aborrecendo e me afastei. Agora, vendo o golpe de Estado que está em marcha no Brasil e compreendendo com a minha experiência quais são os gravíssimos interesses que estão por detrás disso e quais são as ameaças terríveis que pesam sobre a sorte do povo brasileiro, eu me sentiria um covarde, né, um traidor do Brasil, se eu não viesse à rua, qualquer que seja o preço, qualquer que seja a ameaça, qualquer que seja o risco, para ajudar a tentar salvar a nossa já tão precária democracia. E é isso que me faz andar pelo país. O meu patrão compreende, embora eu já tenha até pedido demissão do trabalho, mas o golpe de Estado no Brasil vem para atender 3 grupos de interesse. Os 3 são absolutamente criminosos. O primeiro, o Sindicato dos Políticos, quer pôr um fim na Lava Jato. É a primeira vez na história moderna brasileira que a sociedade tem uma esperança de que cadeia no Brasil pare de ser só para ladrão de galinha e possa alcançar finalmente os importantes, os plutocratas, os barões dessa sociedade sangrada pela corrupção como é a nossa. Então eles se juntaram de A a Z para colocar um fim na Lava Jato. O segundo movimento é para controlar o orçamento público e gerar excedentes sobre as costas do povo, sobre os aposentados, sobre os usuários da saúde, sobre os usuários da educação pública, sobre aqueles que têm ainda demandas não atendidas de investimentos tão gravemente omitidos, né? Quem conhece Minas como eu, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, a pobreza que há ainda, as precariedades de infraestrutura. Aqui em Uberlândia, acabei de ouvir falar que fecharam o Hospital das Clínicas da universidade, que é por onde uma fração da demanda era atendida, mas fundamentalmente por onde se treina um profissional de saúde, numa hora que a gente precisa expandir, fechando. Então o interesse agora é raspar o fundo do tacho e produzir uma montanha de bilhões de reais para jogar no poço sem fundo da especulação financeira e da agiotagem oficial. E o terceiro e mais grave de tudo, porque lesa o futuro das nossas crianças, é o alinhamento internacional do Brasil. Querem tirar o Brasil do alinhamento com os nossos irmãos do Mercosul,
com nossos irmãos da Unasul, com essa potencialíssima oportunidade que nós estamos construindo de um regime de preferências naquilo que se chama BRICS, que é uma reunião do Brasil com a Rússia, com a antiga União Soviética, com a África do Sul e com a China, enfim, que nos permite não só preferências comerciais, mas transferências tecnológicas absolutamente sensíveis, mas mais do que tudo, nós estamos criando um banco que pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial é um banco para financiar um experimentalismo institucional fora das instituições de Banco Mundial, FMI, que impõe um receituário intragável para uma sociedade como a nossa. Bom, tem sido uma conversa fácil porque tem críticos de todos os lados. Do mesmo jeito que o senhor é um crítico contundente ao modelo que aí está, também tem pessoas que são críticas ao que o senhor defende. Como é que o senhor tem lidado com isso? Bom, eu estou convidando as pessoas para um debate. Eu não tenho nenhuma pretensão a essa altura da minha vida. Eu aprendi muito, se eu aprendi alguma coisa, é a ser humilde, a saber que ninguém é dono da verdade. E eu estou convidando as pessoas para debater. Se eu dou números, as pessoas devem dizer que eu estou percebendo de forma equivocada. E, lamentavelmente, não está aparecendo. Passei na sexta-feira passada, passei na Universidade Federal de Uberlândia, anteontem, quer dizer, na quinta-feira, tive na Unicamp, em São Paulo, tive na PUC do Rio, tive na Fundação Getúlio Vargas, porque estou preferindo conversar, porque o grande problema por sobre tudo isso é a confusão. Sim. Então, não quero que ninguém aceite o meu diagnóstico. Agora, concretamente, nós fizemos uma lei de partilha que reserva para a Petrobras e, portanto, para o capital nacional público brasileiro, 1/3 do pré-sal. Eles já revogaram no Senado e, sem o povo saber, estão querendo revogar e internacionalizar o pré-sal, que é uma chance, talvez a última que o Brasil tem, de um volume monstruoso de dinheiro para resolver, para dizer de onde vem o dinheiro, para resolver nossas expectativas. Ali na lei nós colocamos que o esforço de fazer a perfuração e o refino, etc., tem que privilegiar o conteúdo nacional. O que é que nós estamos querendo? Com um dinheiro monstruoso, induzir o Brasil a ter independência tecnológica, porque hoje nós temos mais de 10 bilhões de dólares de pagar a inteligência dos outros, porque não tem uma política de ciência e tecnologia no Brasil. Então, se isso é verdade, dê a mãozinha para bater. Se é mentira, me desminta. Não você, que eu sei que é um jornalista brilhante, que está aqui só para servir a opinião pública, independentemente de qualquer interesse. Uma espécie de provocador. Mas, enfim, chama o Meirelles para debater comigo aqui. O senhor falou sobre... Chama o Serra para debater comigo aqui, que eu tiro a máscara dele na frente do povo. Nós vamos chegar a essa oportunidade já. O senhor falou sobre tecnologia, me chamou a atenção. Para a exploração do pré-sal, a Universidade Federal de Uberlândia aqui pesquisa e desenvolve uma tecnologia para ajudar nessa exploração. Claro, porque a compra governamental nós faremos. A Petrobras, por enquanto, pelo menos, não vão ter coragem de privatizar. Então nós estamos gastando bilhões de dólares para comprar a inteligência dos outros. E a nossa juventude desempregada. 1 de cada 4 jovens desempregados. E o Brasil pagando uma fortuna que nós não temos, de dólares, não só na parte comercial, mas pagando royalties, que é o aluguel da inteligência dos outros. Então você tem essa parte da Petrobras como concretude do segundo bloco, do terceiro bloco. O segundo é o seguinte: já apresentaram a emenda à Constituição. Atenção, gente querida, concorda ou não comigo? O Michel Temer, esse golpista, salafrário, corrupto, né? Eu sei que eu estou falando, eu conheço ele, né? Ele apresentou a emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Deixa fora a mais criminosa das despesas, que é juro, 600 bilhões de reais esse ano, e tabela os gastos com saúde, com educação, com aposentadoria, de um jeito que, se for do jeito que ele propôs, vai atrasar o pagamento das universidades, vai atrasar o custeio do SUS. E isso está proposto já, portanto, eu posso não ter razão, mas a proposta está lá. Se vai ser aprovado é uma outra questão. E eu vou lutar muito, por isso que eu estou rodando o país, para ver, porque estão fazendo por hora e aproveitando que o povo está zangado com o governo do PT. Como o PT, de alguma forma, o governo Dilma, de alguma forma, traiu a população, porque fez um tarifaço de energia depois da eleição, aumentou a gasolina depois da eleição, enfim, disse que ia fazer uma coisa, fez outra, sim, nomeou, enfim. Então, eu compreendo a justa queixa do nosso povo. Porém, em cima dessa justa queixa, eles estão revogando um esforço de 30 anos de luta que nossa geração, a minha geração, com o apoio do nosso povo, conseguimos para o Brasil. Me conta uma coisa, o que o senhor avalia de diferente que Michel Temer supostamente esteja fazendo agora, que seja diferente daquilo que vinha sendo feito pelo governo passado? Já que o senhor citou aí algumas questões, como deixar essa grande parte de recurso fora, né, da questão. O grande problema é que são iguais.
O grande problema é que são iguais. Mudou o que, então? Não, algumas diferenças eu quero destacar. A macroconcepção, lamentavelmente, acaba sendo igual, com uma diferença que não é pequena, que a Dilma foi eleita pelo povo. E ele é um golpista. Então ele está chegando ao poder por um caminho que nós brasileiros jamais deveríamos permitir que mais ninguém nunca mais chegasse, qualquer que fosse a consequência, que é a eleição do povo. O povo elege, o povo recebe de volta um bom governo. Elege mal, recebe de volta um mau governo, mas é o povo que escolhe, não uma eleição indireta entre bandidos, ladrões, corruptos e entreguistas da sorte do Brasil ao estrangeiro, reunidos em salas fechadas em Brasília, de onde vaza de vez em quando, felizmente está vazando bastante, né, as conversas porcas com que eles tratam as questões do povo brasileiro. A segunda diferença é que, apesar desta macroeconomia conservadora, deste lado há uma preocupação com o povo mais pobre e uma preocupação com o interesse nacional. São visualizáveis em algumas coisas. Quando o Fernando Henrique entregou a presidência da República para o Lula, o salário mínimo em poder de compra equivalia a $76. Quando o Lula entregou para a Dilma, o salário mínimo brasileiro em poder de compra em dólar equivalia a $350. Com a Dilma caiu para 220, mas não chegou em 76. Então, é um avanço. Pois o crédito, especialmente o crédito disponível para a pequena classe média e para o povão, era nada no Brasil com o Fernando Henrique, nada. Era 13% do PIB só para rico. Com o Lula e a Dilma, mas mais com o Lula do que com a Dilma, Casa Popular, Minha Casa Minha Vida, construção civil, agricultura familiar, os semiduráveis, crédito consignado para os aposentados. A soma disso puxou a proporção de crédito na riqueza nacional de 13% para 50% do PIB. Com a Dilma já despencou para 20%. Daí a razão da decepção do povo. E eu sou do Nordeste, né? Quem é do Vale do Jequitinhonha e Mucuri sabe mais imediatamente, mas o povo bom de Minas sempre foi ligado nas coisas do Brasil. A pobreza passava fome de verdade, Henrique, não era conversa fiada. Eu sou do Nordeste, na minha cidade, em Sobral, chegavam a seca, 2 anos de seca, a fome era verdadeira, restava para as pessoas a humilhação de pedir esmola nas esquinas das cidades, com aquela mão calejada de trabalho, uma gente maravilhosa, isso me emociona, ou fazer saques. Nós estamos agora 3 anos de seca, não houve um saque, ninguém vê mais aquela miséria de massa nas ruas. Por quê? Porque pelo menos as 3 refeições, também já sem atualização, está com 15% a menos do valor, mas aquilo desconjurou a fome. Estou falando 3 elementos. Mas vamos lá, ProUni, estão extinguindo. ProUni é o acesso do jovem pobre à universidade particular que ele não pode pagar. FIES, que é um crédito que estão também extinguindo. Então, eu me formei pelo FIES, eu sei então, o que é isso. Então, você tem mérito e você se perderia provavelmente no caminho, o seu mérito ficaria, como muita gente fica, dissipado pela falta para. Então, você tem, eles têm essa contradição, o PT. Tem uma macroeconomia reacionária, conservadora, imitando o outro lado no que há de pior, mas tem esse lado de comprometimento com a questão nacional. Por exemplo, ontem, no sábado, me chegou a notícia que na sexta-feira, escondido de todo mundo, o Serra mais o Temer, retiraram-se de negociações com a comunidade europeia, onde o Brasil estava acertando apoiar uma cota de refugiados sírios, que é uma tradição brasileira. Esse calhorda desse Michel Temer, que eu não respeito, não acato como presidente, é um golpista, esse calhorda é filho de libanês. Os pais dele provavelmente vieram para o Brasil fugido das perseguições que hoje estão acontecendo com a Síria e ele interrompe. Esse calhorda desse Serra, que eu também não respeito, esse calhorda é filho de italiano, que provavelmente vieram para o Brasil perseguidos pelo fascismo, enfim, pelo Mussolini, pela guerra, pela violência e tal. Agora revoga sem consultar ninguém. Enfim, sem consultar ninguém. Depois revoga essas outras coisas todas. Então é um golpe. Sem que o povo saiba o que está acontecendo. São 10 providências por dia. Porque eles querem fazer isso. Enquanto o povo é distraído com a novelização do escândalo que não falta, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, mas eu vou deixar para perguntar no próximo bloco. Já estão me avisando aqui que esse bloco já encerrou. A gente vai fazer um intervalo, tomar um golinho de café e a gente já volta. Não saia daí.